E o Salmo 116, versículo 1 e 2 diz o seguinte: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu o invocarei por toda a minha vida. É um salmo que começa dizendo: eu amo o Senhor. Eu acho que é o único salmo que há uma expressão do salmista de amor a Deus. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu o invocarei por toda a minha vida. Você ama a Deus, meu irmão? Como é que é isso no seu coração? Você ama o Senhor? Você diria como o salmista: eu amo o Senhor? Em que momentos da sua vida, e pense mesmo nisso, não é uma pergunta para você não pensar, é uma pergunta para você pensar. Em que momentos da sua vida você amou a Deus? Viu aquele sentimento assim: eu amo a Deus? Em que momentos? Quando não foi fácil amar a Deus? Quando não foi fácil? Quando não foi fácil dizer eu amo a Deus? Quando foi difícil? Que momento da tua vida foi difícil elaborar esse sentimento para com Deus? Em dizer eu amo a Deus. Talvez esse momento seja o momento que você está vivendo hoje. Que você não está conseguindo dizer eu amo a Deus. Você diz outras coisas. Você diz eu creio em Deus, eu acredito nele, mas eu amo a Deus. Tem hora que é difícil falar isso. Tem hora que é complicado falar isso. E nós precisamos admitir isso. Eu fui olhar as músicas, as nossas músicas gospels, evangélicas. E é difícil música dizendo eu te amo para Deus. Nós temos muitas músicas dizendo que Deus nos ama. Mas nós temos poucas músicas dizendo que nós amamos a Deus. Nas antigas e nas novas. Não há uma mudança de comportamento nesse sentido, não. São poucas músicas em que nós estamos cantando e que os compositores, os salmistas de hoje, estão elaborando suas canções dizendo eu amo a Deus. Você está aí procurando, né? Você achou aquela da Aline Barros, né? Amo o Senhor, a gente vai cantar ela no final. Foi a que eu achei também. E tem umas outras também, mas muito pouco. Muito pouco. É muito que Deus nos ama, que Deus nos ama. Deus nos ama, o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus por nós. Poucas músicas falando do nosso amor por Deus. Mesmo sendo este o primeiro mandamento. Música é sentimento, né? Música é composição da alma. Música é trazer quem compõe, e os salmistas estão escrevendo daquilo que eles sentem. Eles estão colocando aquilo que eles estão, nesse momento, transpirando na sua relação com Deus. Poucas músicas. Muitas dizendo que nós queremos. Amor ao próximo até tem mais, mas amor a Deus tem pouco. Eu desafio você a dar uma procurada. Depois partilhar comigo. Pastor, olha essa música aí, ou essa música aí que a gente vai cantar aqui. Deve ter, é porque eu conheço muita música. Mas são poucas. Falando sobre isso. E aí eu queria falar um pouco mais sobre essa relação vertical de amor. O que eu chamo de relação vertical de amor? É a gente e Deus. Uma relação horizontal de amor, nossa relação de amor pelo nosso próximo, e essa relação vertical. Ela tem algumas características. Eu poderia dizer que nós temos, pode passar para o próximo, Muniz, tem uma seta que representa o nosso amor a Deus, essa seta que está indo para cima, e uma seta que vem de cima para baixo, que representa o amor de Deus por nós. E aí eu digo para vocês, esse amor, ele tem a mesma característica? Não tem. Eles são completamente diferentes. A via do nosso amor a Deus, ela é diferente em sua essência, em seu funcionamento da via
o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós, ele é marcado por um amor incondicional. O amor de Deus por nós não tem condicionamento. Nós amamos a Deus de forma condicional. Nós não amamos a Deus incondicionalmente. Deus nos ama de forma incondicional. Mas nós não amamos a Deus de forma incondicional. Esta relação de amor é diferente, ela tem características diferentes. Deus nos ama independente do que façamos por Ele. Deus continua nos amando. Deus manda o seu Filho para morrer na cruz por pessoas que são pecadoras. Nós não amaríamos um Deus ruim. Nós não amamos Deus quando Deus não está sendo um Deus bom na vida da gente. O nosso amor é condicional. A gente pode ser fiel a Ele, mesmo Ele não sendo bom com a gente pode continuar crendo nele, mesmo Ele... Mas a nossa relação de amor com o divino, ela é condicional. E o salmista, ele assume isso. Volta para o slide anterior, Muniz, que tem o texto. Ele diz o quê? Eu amo o Senhor. Por quê? Porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu o invocarei para sempre. Eu amo o Senhor porque Ele... Existe um porquê. O nosso amor a Deus tem um porquê. Se não tiver um porquê, não funciona, nós não conseguimos. Deus nos ama e o porquê de Deus nos amar está nele mesmo. Ele não está respondendo a nada, Ele está simplesmente sendo. Mas nós, para amarmos, nós precisamos estar respondendo alguma coisa. Não é assim no nosso amor também horizontal? Você está amando uma pessoa e a pessoa não te ama. Tu está amando a pessoa não te ama. Tu está amando a pessoa não te ama. Aí tem uma hora que... Porque a nossa relação de amor, na nossa finitude, na nossa capacidade finita de amar, ela tem características de condicionalidade. Não é algo sem condição. E nós buscamos alimento no amor incondicional para superarmos as nossas limitações no amor condicional que nós temos. Mas o nosso amor a Deus, ele é condicional. E não é só o salmista que diz isso, João diz isso. Lá em 1 João 4,19, está no final daqueles... É por aí. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor está respondendo a isso. Nosso amor a Deus é uma resposta ao amor dele por nós. Deus, quando está nos amando, Ele não está respondendo a nós. Ele está respondendo a si mesmo, porque Ele é amor. E Ele pode amar respondendo simplesmente sua própria essência. Mas nós vivemos essa condicionalidade da relação de amor. Amamos a Deus. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. João vai dizer, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se amamos a Deus é porque Ele nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem abençoado nossa vida, porque Ele tem nos feito respirar, porque Ele tem nos dado a vida. Nós estamos sempre respondendo. Paulo vai dizer, quem primeiro deu a Ele para que possa dele receber alguma coisa? Ninguém. Ninguém deu primeiro a Deus para que possa dele receber. Se damos alguma coisa a Deus, é porque Ele nos deu primeiro. Nós não estamos dando, nós estamos devolvendo. E o amor também é uma devolução do amor recebido. O amor nosso por Deus é uma devolução do amor. Nós não somos esse ser altruísta, incondicional, que amamos a Deus sem nenhum tipo de condicionamento. Não somos. E o salmista assume isso com muita tranquilidade. Ele diz, eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. A versão sem ser NVI, eu estou usando a NVI aqui. Ele diz, eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Quando fiz minha súplica, Ele me respondeu. E o Senhor tem sido bom para comigo. Por isso, eu amo
o Senhor. Mas, meus irmãos, olhe para o Salmo 116 e você vai ver o seguinte: que essa declaração de amor não significa uma vida sem crise. Versículo 1 e 2, ele está na lua de mel com Deus. Parece que ele escreve esse salmo justamente na hora que os seus problemas foram resolvidos. Não parece ter escrito isso no momento em que ele estava vivendo a crise. E ele não esconde a crise. Ele não esconde no salmo que houve uma crise. Que houve um tempo onde talvez ele não estivesse conseguindo dizer eu amo o Senhor. E nos versículos seguintes, no versículo 3, 4, versículo 10 e 11 que eu pensei aqui, eu queria ler com vocês, essa crise ela é revelada. Porque não é sempre que o tempo é de dizer eu amo o Senhor. Existem tempos na vida da gente que nós estamos em crise. E que nós não elaboramos isso nem no automático. A gente está vivendo um vale tão grande, um exílio tão grande, que a nossa elaboração, ela é outra. Ela não é a elaboração de alguém que diz eu te amo, porque esse amor vai acontecer quando nós estivermos nos sentindo amados. É que nós amamos. E aí o desafio de nos sentirmos amados, mesmo quando as coisas não estão dando certo. Isso não é fácil. Quando a gente está na peia, quando a gente está levando pancada uma atrás da outra, quando a gente está tropeçando toda hora, o sentimento que vem no coração da gente não é de que Deus nos ama. E nem é um sentimento, como eu amo o Senhor, porque Ele não ouviu a minha voz, e não tem respondido os meus anseios, e não tem feito aquilo que meu coração mais quer, e não tem atendido as minhas necessidades, e não tem suprido as minhas dores, não tem sarado as minhas feridas. Eu amo o Senhor. Você não tem isso na Bíblia. Porque nós não elaboramos dessa forma. Mas o salmista não esconde a crise. E no versículo 3 ele diz: as cordas da morte me envolveram. As angústias do Seol vieram sobre mim. E aí ele diz: aflição e tristeza me dominaram. O sentimento é claro, ele está escrevendo depois que a tempestade passou, mas ele está comentando sobre a tempestade. E ele diz o que? Hoje eu digo, eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz, mas houve um tempo onde a morte me cercou. Houve um tempo onde a aflição e tristeza me dominavam. Ele não esconde isso. Na crise, parece que não é um tempo fácil de amar. A crise é um tempo de aflição, de tristeza. Toma conta do coração da gente. E nessa hora a gente não consegue fazer um salmo assim, de vitória, que nem o Salmo 116, dizendo eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Nessa hora a aflição, o que o salmista diz, a expressão que ele usa? Aflição e tristeza me dominaram. Há um domínio da tristeza e da aflição que no meio da crise cobre a gente. Ele diz, olha, as trevas elas me cobriram. As trevas me cobriram. Versículo 4, a gente vê que na crise, embora às vezes não seja um tempo de amar, é um tempo de clamar. E ele diz no 4, então clamei pelo nome do Senhor, e ele disse o quê? Livra-me. Quando nós estamos vivendo este momento de exílio na vida da gente, esse momento de deserto, esse momento de vale, nós não estamos elaborando expressões de fé, dizendo eu te amo. A tristeza e a aflição está dominando o coração da gente. E nessa hora, o nosso cântico não é de declaração de amor. O nosso cântico nessa hora, ele é de clamor. O nosso cântico nessa hora é dizer eu clamei, eu gritei. Eu gritei e disse, livra-me, Senhor. Versículo 10. Ele diz, eu criei. Eu criei. Ainda que tenha dito, estou muito aflito, eu criei. Isso aqui representa, sabe o que, meus irmãos? Aquele momento onde você está tomado pela tristeza, pela aflição, você não consegue dizer, eu te amo, Deus. Você está clamando, dizendo, me ajuda, Deus. E embora você estivesse muito aflito, você crê.
a angústia, o tempo da crise, ele é um tempo de crer. Crer mesmo quando o sentimento não é de se sentir amado, mesmo quando o sentimento não é de estou apaixonado por Jesus, e essas músicas do apaixonado por ti, Jesus, o tempo não é esse. O tempo é de crer. O tempo é de crer. O tempo é dizer, eu criei. Ele dá um testemunho, ele diz, olha, as sombras me cobriram. Eu estava dominado por aflição e tristeza. Eu clamei, eu criei. Crer não significa que ele estava ali vivendo um momento de profunda alegria, dizendo que o Senhor é tudo na vida dele, que ele ama o Senhor, não. Nesse momento ele simplesmente creu. E este crer não necessariamente vem junto com alegria, ele não necessariamente vem junto com vitória. Esse crer vem no meio das trevas. Eu simplesmente criei. Ainda que eu tenha dito, estou muito aflito. Isso mostra que o crer não necessariamente remove a aflição. Ainda que eu tenha dito, estou aflito, eu criei. Eu não consegui naquele momento fazer salmos de celebração, salmos de dizer eu te amo. Mas depois que ele passa, ele fala. Versículo 11. Ele ainda diz que em pânico, eu disse, ninguém merece confiança. Quando você está na peia, o sentimento é de desconfiança geral. Você olha para as pessoas que estão do teu lado e você não confia. Você olha para o alto e você não confia de que algo bom vai acontecer na tua vida. Você não confia que coisas tremendas vão acontecer. Você está aflito, você está triste, você está dominado por isso. Você está clamando como alguém que pede socorro, pedindo auxílio. Mas você está crendo mesmo no meio da aflição. Mas essa crença não tira de você uma desconfiança. Uma desconfiança que Deus realmente se importa com você, que Deus realmente te ama. Esse tempo é um tempo de desconfiança. Ninguém diz amém para isso, né, irmãos? Mas isso não bate no coração da gente? O salmista não esconde isso. Ele começa dizendo, eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. E aí ele vai falando das suas derrotas, das suas crises, mas ele também fala da vitória. Porque ele está escrevendo no tempo da vitória. No versículo 5, ele diz, o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Eu não sei explicar porquê. Mas alguma coisa parece mostrar que Deus gosta desse tipo de coisa, sabe? Que Deus gosta de vencer em 45 do segundo tempo. Que Deus gosta de gol na prorrogação. De que fica com emoção. De que você está lá, Deus às vezes espera. Irmãos, desculpa, eu não sei. Mas às vezes você chega lá no fundo do poço. Aí naquela hora que Deus vai e joga a bomba de oxigênio e te carrega lá de baixo. Tem algum propósito nesse negócio aí? Tem algum propósito em Ele deixar para agir quando a gente está sem força já? Quando a gente está já pedindo pinico. Aí Deus resolve agir. Quando a gente está com bandeira de toda cor levantada já, vendo se alguém enxerga alguma cor. Não é nem branca não, é de qualquer cor. Pedindo ajuda. A gente está com um sinalizador, no último sinalizador. O seu barco afundou, você está num bote, tem um último sinalizador, você soltou 10, ninguém viu você. Você tem um último. Aí você solta o último. Aí um pescador te vê e vai te salvar. Não sei porquê. Mas o salmista fala de um testemunho que é um testemunho de muitas pessoas. Quando eu estava já sem força, Ele me salvou. E ele traz uma expressão... Versículo 7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma. Porque o Senhor tem sido bom para você. O Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar.
para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Ele diz, o Senhor me salvou quando eu não tinha mais força. Ele olha para a alma dele e diz, minha alma, vai descansar agora, porque o Senhor tem sido bom. E eu digo para você, meu irmão, embora o seu tempo seja um tempo de clamor, de angústia, de dor, de aflição e de crer, vai chegar o tempo na sua vida em que você vai poder falar esses versículos aqui também. Vai chegar um tempo na sua vida onde você vai poder olhar para a sua alma e dizer, minha alma, vai descansar, minha alma, que tu tá toda quebrada. Vai descansar porque Deus agiu. Vai descansar porque Deus, quando a gente estava sem força já em 45 do segundo tempo, já na prorrogação, Deus foi lá e fez o gol. Vai chegar o dia em que você, em relação à crise que você tem vivido, que você vai dizer isso. Tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. O que ele está dizendo aqui é o quê? É para que eu pudesse andar com dignidade, para que eu pudesse viver em paz, para que eu pudesse curtir essa vida que Deus tem dado na terra dos viventes. A vitória, ela vem para todos, para todos. E quando ela chega, nós podemos olhar para a nossa alma e dizer, vai descansar, minha alma. Nem que o teu descanso, meu irmão, seja a tua morte. Vai chegar o dia em que você vai dizer diante do Senhor, o Senhor tem sido bom para comigo. A gente não quer ouvir isso não, né? Dizer que vai ser só na morte. Mas é certo que descansaremos. Vivos ou mortos, descansaremos. É certo que o Senhor tem sido bom para conosco e a sua bondade será revelada, nem que seja no último momento. Porque a morte para quem crê é lucro. O viver é Cristo. O morrer é lucro. Então nós não temos dúvida que no final da história, de fato, todas as coisas vão dar certo. Todas as coisas. Haverá um dia em que você dirá isso. Haverá um dia onde você vai dizer com toda a força da tua alma, eu amo o Senhor. Porque Ele tem sido bom para comigo. Ele ouviu o meu clamor e respondeu a minha voz. O problema é que nós temos dificuldade de entender que o Salmo, ele às vezes expressa uma vida e não um momento da vida. Às vezes você está vivendo na sua vida a fase dos versículos da crise. Aí você fica achando que não, que Deus não vai ser bom. Mas no final, eu não tenho dúvida de que você vai olhar e vai dizer, o Senhor foi bom para comigo. E você vai receber essa paz, vai receber essa alegria de descansar em paz. E se hoje descansamos com os olhos da fé. Porque no meio da angústia, e mesmo que eu estivesse aflito, eu criei. E quando nós pensamos, meus irmãos, na palavra e em João 4,19, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, independente de qualquer coisa que venha acontecer na sua vida, você já tem um porquê para amar a Deus. A realidade de Jesus na tua vida já é fato. A salvação em Cristo já é fato. A presença do Espírito Santo de Deus na tua vida já é fato. A graça do amor derramado já é fato. Mas é justamente quando nós contemplamos isso, que nós vamos desenvolvendo a nossa relação de amor a Deus. Paulo vai dizer em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vai dizer ainda nesse mesmo capítulo, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E sabe de uma coisa? Eu não acho que a gente deve cantar música dizendo que ama a Deus, não. A gente tem que cantar música dizendo que Deus ama a gente mesmo. Porque é cantando isso que a gente vai amar a Deus. Não é cantando que a gente ama. É cantando que Ele nos ama que a gente ama. Entendeu? A gente ama a Deus não é cantando que a gente ama a Deus. A gente ama a Deus é cantando que Ele nos ama. Porque o nosso amor é uma resposta. Então o que nós temos que ter convicção na nossa experiência de fé é deste amor que vem de lá.
E esse amor que vem de lá estando certo, o amor que vai daqui, ele vai. Ninguém produz no coração de um fiel ou de um infiel. Ninguém produz no coração de um cristão amor a Deus, colocando pessoas para cantar que amam a Deus. Nós colocamos amor no coração do cristão, fazendo esse cristão cantar o quanto Deus o ama. Porque é a partir daí que ele vai desenvolver a consciência do amor a Deus. Eu amo a Deus porque Ele ouviu a minha voz. Eu amo a Deus porque Ele mandou o seu Filho para morrer por mim. Eu amo a Deus porque no meio da angústia Ele me sustentou. Eu amo a Deus porque no meio das lutas Ele me deu motivo para continuar lutando. Eu amo a Deus porque no meio da sequidão Ele me fez crer num fruto. No meio da sequidão Ele me fez crer num fruto. Porque no meio de sequidão não tem fruto. Mas Deus no meio da sequidão nos faz crer nos frutos. Isso é coisa de Deus na vida da gente. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se nós amamos ao Senhor, é porque Ele tem nos amado. E sim, a nossa experiência de fé aqui, que seja a todos os domingos declararmos que o amor de Deus é eterno. Que Deus nos ama mesmo quando nós não estamos sentindo. Que Deus nos ama mesmo quando as coisas não estão fazendo sentido. Que Deus nos ama mesmo quando as coisas boas não estão acontecendo. Porque é nesse momento que eu vou ter a consciência de que Deus, Ele me ama. E é tendo consciência disso que eu vou poder dizer como um salmista: eu amo o Senhor, porque Ele morreu por mim. Eu amo o Senhor porque eu sei que Ele tem escutado, mesmo que não tenha respondido. Que experiência de fé é essa? O salmista não tinha isso. O salmista precisou ver a resposta para dizer eu amo o Senhor. Você pode dizer isso antes da resposta, porque Deus já tem respondido através do seu Filho. A graça já nos foi derramada por intermédio de Jesus. Muniz, apaga a luz aí. Queria que você baixasse sua cabeça e que você colocasse a sua verdade, a verdade do seu coração agora diante de Deus. Talvez hoje seja um dia de você dizer: Deus, eu te amo, porque o Senhor tem escutado a minha voz. Talvez hoje seja um dia de você: Deus, eu te amo, porque mesmo sem o Senhor ter respondido nada ainda, a tua maior resposta, ela já foi dada na cruz do Calvário. E mesmo sem respostas na minha vida aqui na terra dos viventes, uma resposta já foi dada naquela cruz. E é quando, abastecido por esta incondicionalidade do amor de Deus, nós conseguimos elaborar algum tipo de incondicionalidade também. Se você tem passado por lutas, se você é como esse, está vivendo o tempo da crise, clame, grite, creia. Viva os dias que você é dominado pela tristeza e pela aflição, e os dias que você consegue andar porque você está crendo. Peça a Deus que remova a desconfiança do seu coração. E que chegue o dia, peça isso a Deus, em que você cantará: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha oração e derramou a sua bondade na minha vida.